Meus irmãos, como nós anunciamos, hoje temos aqui uma alegria muito grande de receber aqui o pastor Valmir Cohen. Ele só tem o dobro do que eu tenho em tempo de ministério. Tem 52 anos de ministério pastoral, não é isso? Eu tenho 26 anos, já ri ali atrás, já falando, estou pela metade, pastor. Um homem que eu admiro muito, uma pessoa muito querida, está aqui com sua esposa, a irmã Glaucia, uma família muito querida, uma família muito querida também. Fui companheiro de juventude das filhas, né? Éramos da mesma juventude, eu já fui jovem também. É isso? Uns 20 anos mais ou menos, né? Eu não... Oi? Não, eu com 20 anos eu tinha de idade, há 30 anos, há 33 anos atrás. E quando eu lembro, ou vejo, ou encontro o pastor Valmir Cohen, para mim é sempre uma alegria e uma inspiração muito grande, porque com esses anos todos de ministério, né, o que eu vejo diante de mim sempre é um homem alegre, bem disposto, cheio de planos em Deus, com o coração em chamas, né? Isso é maravilhoso e inspirador, né? Eu espero igualar, pelo menos, mais adiante, né? Essa mesma carreira longa também, mas é sempre uma alegria muito grande. O casal é um casal amigo também dos meus pais, né? Meu pai já falecido, minha mãe aqui também presente, né? Está ali no cantinho ali, ó. E alguns outros irmãos aqui já o conhecem de longa data, né? Temos aqui ainda um remanescente de muitos e muitos anos. Herdei algumas ovelhas aqui daquele tempo, né? E tenho procurado cuidar com carinho, porque são pessoas muito queridas também, né? De vocês também. Então, o pastor Valmir Cohen, ele é pastor, é o fundador e o pastor líder lá da igreja Fé para Todos, né? Que tem outros templos, mas o templo principal, o templo, vamos dizer assim, a matriz, né? Está ali na antiga avenida suburbana, no Caxambi. Ele foi um dos primeiros pastores da Igreja Pentecostal de Nova Vida, um homem que conheceu o Bispo Roberto, né? Quando ele ainda nem tinha fundado a igreja, nem tinha começado o trabalho aqui no Rio de Janeiro, ele estava chegando no Rio de Janeiro e ele foi apresentado ao Bispo Roberto e logo cedo, ainda no tempo de ABI, né? Esteve lá junto com ele, foi o quarto pastor ordenado na Igreja Pentecostal de Nova Vida. Isso aí, meus irmãos, é muito tempo de estrada e muito tempo de bênção no Senhor, né? Então eu quero chamar, não só ele, mas o casal. Vem aqui, por favor, que nós vamos orar por vocês. Vem para cá um pouquinho. Isso. Nós vamos orar pela vida do casal, amém? Agradecer a Deus pela vida deles. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, ó Pai amado, por essa visita tão maravilhosa, ó Pai, que vem aqui nos fazer, ó Senhor, o pastor Valmir e a irmã Glaucia. Nós te louvamos, ó Senhor, pela vida deles, ó Pai, pelo ministério que tens dado a eles, ó Senhor, e pela bênção, ó Pai, que eles são no teu reino, para a tua igreja, para os teus filhos, Pai. Então nós queremos te pedir, ó Pai, que tu derrames bênçãos sem medida sobre eles e sobre a família deles como um todo. E que os alegre, ó Senhor amado, dia a dia, vendo a tua mão, ó Pai, operar em suas vidas, como já tens feito, em o nome de Jesus. Amém, e amém. Glória a Deus. Então, sem mais, né, vou passar aqui a palavra para o pastor Valmir, para ele poder nos abençoar nessa manhã com liberdade. Pastor, tem até 5 horas da tarde, pode ir. Tá bom. Obrigado. Amém. 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 Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui e ver que a mão do Senhor está nesse lugar. Eu vim aqui tempos atrás, né, a convite do Marco Antônio, e aí nós nos deliciamos aqui perante o Senhor. Louvo a Deus pela Andréia, que está sempre
firme ao lado do esposo, trabalhando na obra do Senhor. Né? E quando Marco Antônio falou em igreja pentecostal de Nova Vida, né? Eu fiz uma pergunta a ele sobre o tema que eu vou falar esta manhã. Aí ele disse: pode falar que nós somos pentecostais. Então pronto, então essa igreja aqui é pentecostal. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Senhor, desde o primeiro minuto do culto nós sentimos a tua presença neste lugar. Estamos aqui, Senhor, já alimentados pela tua presença. Mas agora nós vamos também nos alimentar com a palavra. Vamos enriquecer a nossa mente do conhecimento das coisas do Senhor. Então fala conosco, toma-me nas tuas mãos, o teu fraco servo, me dá a tua graça, Senhor, para transmitir com fidelidade a palavra nesta manhã. E eu te agradeço por tudo e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu perguntei ao pastor Marco Antônio se nós poderíamos falar sobre línguas estranhas. Quem é que já ouviu qualquer coisa desse assunto? Línguas estranhas. Você já ouviu falar? Línguas estranhas. Pois é. Então eu quero dizer para os meus irmãos, para começar, que o crente pentecostal leva uma grande vantagem. Porque o pentecostal tem uma arma secreta com Deus, que se chama exatamente as línguas estranhas. Quem é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas, está tocando o céu. Não é que o outro que não fala é crente de segunda classe, não é isso não. E nem quem não fala em línguas também não ora a Deus, não é isso não. Mas que línguas têm alguma coisa especial que todos nós podemos almejar, todos nós podemos tomar posse. Em outras palavras, todo cristão pode e precisa falar em línguas. Você que não fala em línguas, hoje eu quero te encorajar a você, quando orar, dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda a falar com o Senhor na língua do céu. Porque a língua estranha que a gente está falando aqui não é aprendida na escola, mas são línguas impulsionadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E agora, para completar esse primeiro raciocínio, eu queria dizer para os meus irmãos o seguinte: olha só. Esse assunto de Pentecostes e movimento pentecostal, isso começou na igreja primitiva. A igreja primitiva era pentecostal. Ao longo dos séculos, das gerações, a igreja teve seus momentos de frieza, esfriamento, sabe? No entanto, de tempos em tempos, o nosso Deus movia as águas e o Espírito Santo movia as águas e havia movimento de línguas, batismo com o Espírito Santo, renovação. A igreja, tem um historiador pentecostal chamado Orlando Boyer, americano. Ele morou no Brasil aqui a maior parte da sua vida. E ele, entre os livros que ele escreveu, ele informou o seguinte: uma pesquisa que ele fez, de 40 em 40 anos na história da humanidade, desde que a igreja começou, houve um avivamento do Espírito Santo, houve uma renovação na igreja, a idade de uma geração. Cada geração, em algum ponto do planeta, houve um movimento de renovação da igreja aqui na Terra. Então eu louvo a Deus por isso. Deus nunca abandonou a sua igreja. A igreja não está ao léu de jeito nenhum. Meus irmãos, a gente tem que se preocupar com a igreja. A gente fica preocupado com tantas novidades que tem por aí, tantas coisas que são atentados contra a igreja. Mas ao mesmo tempo nós temos que acreditar e temos que confiar que Jesus é que é o Senhor da igreja.
E ele vai tomar conta da sua igreja. Eu, como pastor, tenho que orar, nós temos que orar para o Senhor levantar obreiros. Jesus disse, né? Orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Nós temos que orar, sim, para que haja o movimento do Espírito Santo na igreja. Nós temos que pregar, temos que fazer a nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, temos que confiar que o Espírito Santo faz a parte dele. Que Jesus faz a parte dele. Então, há uma troca aí. Então, meus queridos irmãos, é assim. E o que eu queria destacar é o seguinte, olha só. No meio desses avivamentos, no início do século XX, começou o avivamento pentecostal moderno, de que nós fazemos parte. Nós somos parte. Estamos já no século XXI, mas nós somos frutos do avivamento que começou no início do século XX. Então, o registro é o seguinte: no dia 1º de janeiro de 1901, Jesus batizou com o Espírito Santo, com línguas estranhas, a primeira pessoa, portanto, no século XX, no nosso tempo. Em 1º de janeiro de 1901 é o registro que tem. A irmã chamava-se Agnes, não me lembro o sobrenome dela. Ela era aluna do seminário ou do Instituto Bíblico do doutor Charles Parham, na cidade de Topeka, estado de Kansas, nos Estados Unidos. Eles começaram a estudar lá sobre o livro dos Atos dos Apóstolos e concluíram que a igreja não estava vivendo como deveria viver. E então começaram a buscar renovação, isso um pouco antes de 1º de janeiro de 1901, ainda era 1899. Já começou essa busca e tal. Agora, o Charles Chaplin, na enciclopédia dele, ele diz que, no entanto, apesar dessa data, que é uma comemoração pentecostal, 1º de janeiro de 1901, em 1890 e qualquer coisa, foi registrado alguém que também falou em línguas. Estamos falando aqui do movimento pentecostal moderno, porque línguas sempre houve, e a igreja pentecostal começou no dia de Pentecoste, a igreja primitiva. Estamos falando do pentecostalismo moderno. Então diz que houve um registro ali, por 1890 e alguma coisa, alguém que também falou em línguas. Mas, de qualquer modo, se teve mais alguém, glória a Deus. Mas a gente sempre registra essa data, 1º de janeiro de 1901. Começaram as primeiras manifestações modernas do pentecostalismo. Eu estou falando isso para dizer uma outra coisa. Assim, olha só, eu não sei se os irmãos sabiam, mas antes do movimento pentecostal, houve um movimento chamado Movimento da Santidade, é o Holiness, o movimento Holiness, movimento da Santidade. E isso foi ali por 1880, 70, 80 para frente. Começou essa busca. O movimento da santidade era o seguinte: era uma preocupação em santidade. Viver uma vida limpa para o Senhor, ser um cristão que busque a Deus, que vive uma vida piedosa. Aquele pessoal do movimento da santidade, eles se juntavam para orar, para jejuar, para examinar a Bíblia. Tanto é que João Wesley, que foi o fundador da igreja metodista, fundador da igreja metodista, ele era do movimento da santidade. Aliás, ele foi um dos propugnadores do movimento da santidade, e ele criou o Clube Santo na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele formou o Clube Santo. E o Clube Santo, para entrar para o Clube Santo, tinha 13 itens lá, 13 regulamentos que a pessoa lia, concordava e assinava embaixo. Então aí era membro do Clube Santo. Então, para vocês vão ver, o negócio era sério, havia essa busca da santidade. E agora, veja só duas coisas interessantes. A primeira é que todos os líderes do movimento pentecostal
de 1901 para frente, todos esses pastores, o Charles Parham, esse metodista aí do Instituto Bíblico, ele era Holiness, era metodista Holiness. O pastor William Seymour, aquele negro, pastor negro lá de Azusa Street, da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ferveu o movimento pentecostal. Nós somos descendentes de Azusa Street, dessa igreja lá de negros metodistas. Me perdoe falar em negros, porque na América eles falam assim, Black Church, né? Igreja de negros americanos. E na verdade era uma igreja pura de negros, que lá havia um pouco de discriminação nos Estados Unidos. Havia igreja inteira de negros. Foi onde começou o movimento pentecostal moderno, que aliás eles falam em negros para até denegrir, né? Para querer diminuir, dizer, não, isso é coisa de gente lá da África e tal, afro-americanos, não sei o quê e tal, nada. O pai da Dona Glória McAllister, o reverendo Gar, branco, metodista também, ia lá para Azusa Street para orar, e foi batizado com o Espírito Santo, falando em línguas lá em Azusa Street, o pai da Dona Glória, né? Então, assim, de maneira que eu queria frisar esse ponto. Olha, o movimento da santidade, ele era bom. Um movimento bom, claro. Orar, buscar a Deus, ser fiel a Deus e tal, e viver em santidade, isso é muito bom e tal. Mas o movimento da santidade acabou. Acabou. Faltava alguma coisa. Sabe o que é que faltava? Línguas estranhas. Quando o movimento pentecostal começou, a marca registrada, aliás, diria eu, a lei ou a regra era essa: você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas, você é renovado, é revestido de poder. E a demonstração primeira que todo mundo esperava é que falassem em línguas. E por isso que o movimento pentecostal dura até hoje. Nós estamos com mais de 100 anos de movimento pentecostal e vamos embora. E o movimento pentecostal não para. Nós temos hoje católicos pentecostais, tem tudo quanto é denominação tradicional. Nós temos os pentecostais lá dentro, todo mundo falando em línguas, e esse movimento de línguas não acaba, porque era o que estava faltando. Então eu quero dizer para os meus irmãos que língua estranha é como se fosse uma bala na tua agulha. Quer dizer, as línguas estranhas é a arma secreta, porque ninguém fala em línguas estranhas por si mesmo. A pessoa fala pelo poder do Espírito Santo. Quando você flui em línguas, é como se houvesse uma explosão da tua alma. Você faz o que você não pode fazer. O movimento Holiness era muito bom, mas aquela calma, aquela tranquilidade, vamos ser santos, vamos buscar o Senhor, e todo mundo vivendo piedosamente e tal. Chega o movimento pentecostal com o negócio de falar em línguas, pam! Uma explosão. Aí aquela calmaria acabou e todo mundo ficou cheio de poder e saíram por aí. O pessoal de Azusa Street, daquela base lá, da Azusa Street, eles acreditavam que iam conquistar o mundo. De lá de Azusa vieram missionários para a África, para o resto da Europa, né, para a Europa, o resto dos Estados Unidos, para a América do Sul. Os dois suecos que vieram aqui para o Brasil, que fundaram o movimento pentecostal aqui, que originou a Assembleia de Deus, que é a igreja mãe, né, a igreja pentecostal histórica, é a Assembleia de Deus, né? Então, eles vieram para cá de Azusa Street. Lá, essa igreja de Azusa, da rua Azusa, foi uma igreja missionária mundial. Então, meus irmãos, vocês veem, tudo por causa de quê? Línguas estranhas. Não é língua pela língua, não é isso não. É o poder que permitia falar em línguas. O revestimento de poder. Você diz, e pode ter poder sem falar em línguas?
Pode. Digamos que sim, né? Mas só que está faltando alguma coisa. Então, assim, em princípio, eu diria para os irmãos, se os irmãos olharem no livro dos Atos dos Apóstolos, todos os casos em que houve manifestação do Espírito Santo, todos os casos em que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, os irmãos vão verificar que eles falaram em línguas. Todos os casos. Em Samaria, em Éfeso, em Jerusalém, na casa de Cornélio, onde mais? Esses 4 casos, que são os casos que estão citados lá. O apóstolo Paulo, batizado com o Espírito Santo, ele diz, eu falo mais línguas do que todos vós, e ele não estava falando aqui de línguas aprendidas na escola, ele está falando aqui de línguas do Espírito, né? E que mais? Todos esses casos que estão registrados lá, todos mencionam, falavam em línguas e profetizavam. Portanto, eu quero, abaixo de Deus, abaixo do Espírito Santo, não é glorificar as línguas estranhas, não é isso. Eu quero enfatizar a necessidade que nós temos para sermos pessoas especiais, para sermos pessoas diferentes, para sermos pessoas revestidas de poder, que nós falemos em línguas estranhas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, tem um texto aqui na Bíblia, aliás, 2, que eu queria ler para começar, que nós vamos ler muitos textos nesta manhã. Olha só. Venha comigo aqui para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, no versículo 32. Eu cometi um engano aqui. É capítulo 14, versículo 38. Aqui, quando Jesus estava no Getsêmani, orando naquela angústia, ele diz assim, Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar é um outro tema, os irmãos sabem o que é vigiar, sabem o que é orar. Vigiar é prestar atenção. E orar, é clamar ao Senhor. Agora, queria enfatizar esse restante aqui. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne tem suas fraquezas. Agora, Jesus diz, o espírito está pronto. Esse aí é o ideal. O espírito está sempre pronto, não tenha dúvida. Porém, muitas vezes o espírito não está pronto. Muitas vezes o pastor fica meio abatido. O crente, na sua jornada semanal, muitas vezes fica abatido. E o crente precisa fortalecer o seu espírito. Né? O espírito está pronto, mas nem sempre está pronto. Os irmãos hão de concordar comigo. Nem sempre... Né? Agora mesmo, na Escócia, houve uma reunião de missionários estressados. Você ouviu falar disso? Pastor estressado. O missionário sai do Brasil e vai para um país desse aí, fica sozinho lá, semana após semana. Mesmo ele tendo uma congregação de um bom tamanho, mas ele está sozinho, ele não tem com quem conversar, ele não tem um pastor colega para trocar ideias, não tem ninguém para até ele descansar e alguém para pregar e ele um dia descansar. Não tem. Então, termina que o missionário, o pastor que está no exterior, ele se estressa. Eu conheço, eu tenho um que eu cuido, eu tenho uma parceria com um missionário brasileiro em Amsterdã, na Holanda. Ele escreve para mim, a esposa precisa viajar, ela está mesmo precisando. E a gente sustenta com oração, né? E filhos de missionários, numa situação dessa, arriscados a se desviarem, filhos jovens, filhos adolescentes, então fizeram lá em Edimburgo, né, na Escócia,
fizeram uma convenção de missionários estressados. Tinha uns 30. E foram 2 casais de brasileiros, pastores, para lá, para dar apoio. Inclusive um desses pastores é psicólogo, e o outro tem uma vivenda que ele recebe missionários que estão estressados para irem para lá descansar. Eu estou só querendo mostrar para os meus irmãos que o espírito, às vezes, não está pronto. Nem sempre está pronto. Então nós precisamos de uma coisa para renovar o nosso espírito. Nós precisamos de algo para prontificar, será que eu posso usar essa palavra? O nosso espírito. Quer dizer, o nosso espírito decaiu, deixou de estar pronto e agora precisa dar uma renovação no nosso espírito. Aí, onde é que nós vamos encontrar essa renovação? Onde é? Aí eu me lembro do outro texto que eu queria que vocês lessem comigo. Vem ler aqui, comigo. 1 Coríntios 14, versículo 4. 1 Coríntios 14, versículo 4, diz assim: o que fala em outra língua, o que é que diz aí? A si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quem fala em línguas se edifica. O que é edificar? O que quer dizer se edifica? Edificar é construir. Edificar é restaurar, é formar, é renovar, o sentido ali. O que fala em outra língua, quer dizer, quem fala em línguas estranhas, a si mesmo se edifica. Então eu encontrei um pastor cansado outro dia, aqui no Rio, ele lá com certos problemas e tal, cansado, pastor, colega nosso, pastor Marco Antônio. Eu disse para ele: querido, você é batizado com o Espírito Santo, suponho. Ele disse: sim, eu sou. Eu digo: então, dobra os joelhos, clama ao Senhor e pede ao Senhor: Senhor, eu preciso orar em línguas. Eu preciso orar em línguas. O teu português não está dando. A tua alma, tem coisas da tua alma que você não consegue dizer em português. Mas o Espírito Santo vem lá, sonda o coração e traduz em línguas estranhas. E Deus vai te ouvir e vai te renovar. Então, quando o Espírito não estiver pronto, nós temos a arma secreta: línguas. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu estou fazendo aqui, eu estou trazendo esse assunto de uma forma especial, como Deus me revelou. Eu estava lá numa hora assim, bem... Eu não estava exatamente abatido, eu me abato raramente, eu não vivo abatido. Mas eu estava me perguntando: pô, Senhor, tem alguma coisa aqui e tal? Aí vem lá, me lembrei do texto: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Digo: é mesmo, o espírito nem sempre está pronto. Mas e aí? O espírito não está pronto, e como é que eu vou fazer o meu espírito ficar pronto? Aí, língua estranha. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então eu vou me renovar, dobrando os meus joelhos, chorando em oração, fazendo aquele lago de lágrimas. Me lembro de Davi, que dizia: Senhor, durante as noites eu alago o meu leito. Davi era um pouco exagerado algumas vezes: alago o meu leito com as minhas lágrimas. Não sei, pelo menos um laguinho faz, de lágrimas. Eu digo: pede ao Senhor que o Espírito Santo te visite, e você vai, entre outras coisas, fluir em línguas, orar em línguas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem, agora eu queria falar um pouquinho biblicamente sobre o assunto, porque eu mostrei 2 textos e estamos aqui fazendo uma aplicação, uma exegese geral. Agora eu queria fundamentar algumas coisas sobre línguas, dar umas informações para os meus irmãos a respeito de línguas estranhas. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer, agora respira fundo. Tá, vamos agora dar uma parada nesse ponto aqui, nessa introdução, e vamos começar a meditar sobre línguas. Primeira coisa que eu queria dizer para os meus irmãos a respeito de língua estranha é o seguinte: no Antigo Testamento não havia dom de línguas. Você sabia disso?
Não havia dom de línguas no Antigo Testamento. Se você pegar aquela relação dos dons espirituais que o apóstolo Paulo apresenta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, são 9 dons que tem ali. Então, se você pegar aquilo ali um por um, você vai verificar o seguinte: todos esses dons que Paulo menciona aconteceram no Antigo Testamento, menos línguas estranhas. Vem comigo aqui para 1 Coríntios, você está em 1 Coríntios aí? Veja capítulo 12. Olha só, diz aqui versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Diga sabedoria. Sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Diga conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Diga fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Dons de curar. A outro, operação de milagres. Diga milagres. A outro, profecia. Profecia. A outro, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. Variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Capacidade para interpretá-las. Os teólogos pentecostais dividem isso em 3 partes. São 9 dons. Então, os teólogos dizem que há 3 dons de revelação. Os dons de revelação são 3. Tem os dons de poder, também são 3. E tem os dons de edificação, também são 3. Então vamos lá. Dons de revelação, aqui falou. Sabedoria é um dom de revelação. Tem no Antigo Testamento? Cita alguém do Antigo Testamento que era usado na sabedoria. Salomão, pronto. Salomão. Conhecimento, palavra do conhecimento, que uma outra tradução diz, ciência, o dom da ciência, ou o dom do conhecimento. Diz alguém do Antigo Testamento? Daniel, profeta Daniel, ele era profeta e também tinha o dom do conhecimento. Por exemplo, discernimento de espíritos. Cita um caso do Antigo Testamento, de discernir o espírito da pessoa. A pessoa vem mentindo. Aliás, quem tinha esse dom era o bispo Leonardo Abud. Chegavam lá no gabinete, às vezes mentindo, e ele dizia: você está... Ele dizia: Deus está me mostrando aqui, e a pessoa desabava, né? Que chega lá para enganar o pastor Leonardo, né? Pois é. Dá um exemplo no Antigo Testamento. Hein? O que a irmã falou? Olha, eu acho que a irmã acertou. Olha, é o seguinte, por exemplo, um caso, quando Geazi, criado de Eliseu, veio enganar Eliseu. De onde é que tu veio, Geazi? Não, o teu servo não foi a parte alguma. Diz: como não foi? O meu espírito te acompanhou quando tu foste atrás do general para pegar coisas do general Naamã. Então, esse caso aí é um caso de discernir espíritos. Por exemplo, no Novo Testamento, esse caso de Ananias e Safira, que o casal veio enganando o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro discerniu que eles estavam enganando. Então, são dons de revelação que tem no Antigo Testamento. Vamos avançar. Por exemplo, dons de poder. Dom da fé, dons de curar e dons de milagres ou maravilhas. Dá um exemplo de dom da fé. Abraão. Dons de curar. Dá um exemplo de cura. Muitas, tem muitas curas. O povo de Israel curado muitas vezes no deserto, né? Até Deus mandou levantar aquela serpente de metal. Quem olhasse para a serpente de metal era curado. Então houve curas, muitas, no Antigo Testamento. E o outro caso, maravilhas.
milagres, maravilhas. Cita maravilhas no Antigo Testamento. O mar se abriu, o mar vermelho se abriu, o povo atravessou o rio Jordão a pé enxuto, o maná que caía do céu todos os dias. Maravilhas. Então, todos os dons aqui aconteceram no Antigo Testamento. Por exemplo, tem agora os dons de edificação, profecia. Por exemplo, cita um caso de profecia no Antigo Testamento. Só tem profecia de ponta a ponta. Tem os livros proféticos, né? Pois é, tem muita profecia. Agora, línguas estranhas. Dom de línguas, não tem. Interpretação de línguas. Quer dizer, do dom de línguas, também não tem. Agora, o que tem de línguas é o seguinte, os irmãos se lembram daquela escritura na parede, o rei Belsazar, da Babilônia, estava lá numa festa, numa orgia, e mandou buscar os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que o rei Nabucodonosor tinha trazido para a Babilônia. Mandou buscar os vasos sagrados para beberem vinho e tal, e fazer aquela bagunça com os vasos sagrados. Na mesma hora, apareceu uma mão escrevendo na parede do palácio, escrevendo nos caracteres lá. E foram ler, estava lá, Mene, Mene, Tekel, Pérez, ou Parsim ou Pérez, né? Aí o rei tremeu os joelhos assim, ó. Deu uma tremedeira no rei, ele ficou apavorado. Aí manda chamar os sábios da Babilônia para interpretar aquilo, que era aquilo. E eles leram. E era aramaico. Não era língua estranha, não. Era o aramaico. Mene, em aramaico, é contar. Foram 3 verbos que foram colocados ali. Os 3 verbos contar, pesar e quebrar. Mene, Tekel e Parsim. Contar, pesar, quebrar. Só que até ali, os magos da Babilônia resolveram, eles leram. Mas não sabiam o que queria dizer. Até que a rainha lá, a rainha mãe, diz, olha, há um homem aqui nesse reino que tem o espírito dos deuses santos. Isso segundo ela. O espírito de Deus está nesse homem. Manda chamar esse homem. Quem era? Daniel. O profeta Daniel. Aí o profeta Daniel vai lá e ele não só leu, como discerniu o que era. O que era o seguinte, era aquilo ali, essas 3 palavras, era uma sentença condenatória contra o rei, que acabara de cometer um gravíssimo pecado, que era utilizar para uma orgia os vasos sagrados do templo. Aí, então, a sentença foi essa, olha, o teu reino foi contado, foste pesado, o verbo pesar, né, o peso, foste pesado e foste achado em falta, e o teu reino foi dividido, foi quebrado e dado aos medos e aos persas. Foi a sentença de morte do rei Belsazar. Isso ele estava numa festa de vários dias. Naquela mesma noite aconteceu o seguinte, o general Ciro, general persa, Ciro, tinha cercado Babilônia. E o rei não estava dando importância, porque Babilônia era considerada uma cidade inexpugnável. Aí o que é que faz o Ciro? Desvia o curso do rio Eufrates, que passava por dentro da cidade. Ele desviou o curso do rio lá em cima, e as águas passaram por lá, e a tropa, o exército persa, entrou pelo leito seco do rio, e tomaram Babilônia. E o rei Belsazar foi morto naquela noite. Eu acho que quando o Daniel estava interpretando aquilo ali, já a invasão tinha começado. E o Ciro naturalmente poupou Daniel, né? E outros lá. Então, assim, meus irmãos, então,
único caso de uma língua estranha, mas que não era estranha, no Antigo Testamento, que houve. Eu me demorei muito nessa descrição aí, mas quero que os irmãos não percam a nossa linha de pensamento. Então, não havia dom de línguas no Antigo Testamento. Houve esse caso aí, mas língua escrita e língua que podia ser lida. Não era língua estranha falada pelo poder do Espírito Santo. Não era. Muito bem. E tem também, agora, esse caso que eu vou citar agora, tem a ver conosco. Olha, por exemplo, é uma citação do profeta Isaías. Venha comigo aqui para Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Isaías 28, a partir do versículo 9. Nós vamos ler e depois vamos entender o que quer dizer isso. Isaías 28, 9, diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Claro que não, aquilo era para ser falado para gente adulta, não para criança. Então, mas o que é isso? Versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. O que é isto aqui, meus irmãos? Simples, é o seguinte, olha só. O povo de Israel, volta e meia, pecava contra Deus. E aí Deus mandava profetas para falar com o povo. E evidentemente os profetas falavam ao povo na língua conhecida. Na língua conhecida. Gente, parem com isso. Parem de pecar, a mão do Senhor vai pesar sobre vocês, vem aí o inimigo, Deus vai mandar invasores contra a nossa terra, parem com isso, tal. E o povo não atendia, continuava no pecado. Aí Deus o que é que fazia? Usava nações estrangeiras para invadir Israel. E no caso aqui, a nação estrangeira era a Babilônia. E aí Deus está dizendo aqui, ó, vocês não querem me ouvir eu falando numa língua conhecida? Vocês agora vão sofrer debaixo de um povo, de uma língua estranha. Chegaram lá os babilônios e deram ordem lá, na língua deles lá. E o povo de Israel tinha que obedecer. Então diz aqui, lábios gaguejantes, né? Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, mas ainda assim não quiseram ouvir. Então, lábios gaguejantes, eu acho interessante isso. É porque a língua babilônica certamente era uma língua meio assim, lábios, parecia ao ouvido dos judeus como se fosse uma, assim, meio gaguejante, a língua dessa gente lá, dos babilônios, né? Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, agora presta atenção, o que é que tem isso a ver conosco aqui? O que tem a ver é o seguinte, o apóstolo Paulo usa essa história para dizer o seguinte: assim como no tempo do profeta Isaías, Deus usou um povo de língua estranha e de lábios gaguejantes para falar ao povo, agora no Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, Deus vai usar línguas estranhas como um sinal para os descrentes. A língua estranha vai servir de sinal para os descrentes. Você quer ver? Vem aqui comigo ainda para 1 aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, onde nós estávamos. Olha aqui, veja
capítulo 14, 1 Coríntios 14, versículo 20. Olha o que diz aqui a palavra. Todos acharam? 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Vamos parar aqui. Os irmãos alcançaram esse ponto? Do mesmo jeito que Deus falou para o povo de Israel naquele tempo, por meio de um povo de língua estranha, já que eles não queriam atender na língua conhecida, Deus usou então os babilônios, né, uma língua estranha. Então, da mesma forma, na presente dispensação, na nossa dispensação da graça, Deus fala ao mundo, Deus fala a todos através de uma língua estranha, só que pelo poder do Espírito Santo. E a língua estranha, portanto, é um sinal não para os crentes, mas para os descrentes. E agora deixa eu ver se eu traduzo isso de uma forma assim mais ampla. Eu diria que a língua estranha é um sinal para a nova dispensação, a nossa dispensação da graça. Porque não tinha língua estranha na velha dispensação, que era a dispensação da lei, a dispensação do Antigo Testamento. Não tinha língua estranha lá. Agora tem uma coisa estranhíssima, que é alguém falar o que não sabe, o que não estudou, pelo poder do Espírito Santo. Esse fenômeno de língua estranha é uma característica da nossa dispensação do Evangelho. A gente chama isso, o pastor Marco Antônio, você que é perito em grego, é glossolalia ou é glossolalia? Pois é, então pode ser glossolalia ou glossolalia. Já é o segundo pastor que me fala que é glossolalia, então vou ficar com você. Porque uns dizem glossolalia, outros dizem glossolalia. O que é glossolalia? Pronto, ficamos assim. O que é glossolalia? Glosso é língua. E lalia vem de uma raiz, eu acho que é aramaica, que lalien, é um verbo aramaico que quer dizer um som tipo assim, onomatopaico, um negócio assim meio umas coisas estranhas, uns sons estranhos. Então, a língua estranha falada pelo poder do Espírito Santo, os técnicos aí, os teólogos, chamam de glossolalia. Então, quando você está falando em línguas, meu irmão, você está sendo usado em glossolalia. Quer dizer, você está falando pelo Espírito Santo uma língua que você não sabe, mas pelo poder do Espírito você fala. Você não sabe o que está falando, mas sabe que está falando. Você está no seu natural, você não fica fora de si, você não entra em êxtase, você não fica aí lunático por aí, não. Você está no seu natural. Só que você está cheio do Espírito Santo, você está alegre no Senhor, e aí você louva em português, aí daqui a pouco o português não dá, a língua portuguesa é insuficiente, você é insuficiente, então nós temos dois problemas. Um somos nós, outro é o nosso idioma. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego é uma língua muito mais rica do que o português. E agora bota riqueza nisso, porque às vezes um termo aqui da Bíblia que é no grego, para a gente traduzir isso, às vezes no grego tem uma palavra que tem... Aliás, desculpe, em português a gente acha uma palavra que no grego tem 10, 12 significados. Grego é uma língua riquíssima, ainda assim, língua estranha não é o grego. Um irmão grego lá, um irmão lá da Grécia,
precisará falar em línguas, porque você chega para falar com o nosso Deus. Irmão, imagina, tu vais falar com o nosso Deus. Você vai falar com o nosso Deus. Aí chega lá, Senhor, Rei da Glória, louvado seja o teu nome. Aí você ora, e daqui a pouco faltam palavras. Faltam palavras porque você não é Austrégésilo de Ataíde, você não é Rui Barbosa, você não é Nélida Pinhon, você não é um acadêmico da Academia Brasileira de Letras e você não tem vocabulário. Isso você, né? Por outro lado, a nossa língua portuguesa, ela é limitada, ela é uma sublíngua. Dizem que o português é o baixo espanhol. E o espanhol, por sua vez, é uma língua derivada do latim. E o latim, por sua vez, também é uma língua que tem limites. Então, a gente vai falar com o Senhor da Glória, que é o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. E aí a gente, então, não tem palavras para falar com Ele. Aí vem o Espírito Santo e nos dá as palavras. Ele sonda o nosso coração e ele tira do nosso coração a oração certa e coloca essa oração diante de Deus. Você está entendendo por que se fala em línguas? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora, esse fenômeno de falar em línguas, para os crentes que falam, é coisa normal, mas para o povo lá fora do mundo, é uma coisa estranhíssima. Né? Estranhíssima. Até Paulo diz lá, quando estiverem falando em línguas, que falem 2 ou 3 e haja intérprete e fique calado na igreja, porque se entrarem no nosso meio indoutos ou infiéis, vão pensar que vós estás loucos. Né? Vão pensar que estão loucos. Eu me lembro que os missionários suecos, que fundaram o movimento pentecostal, porque quem não sabe aqui, eu sou paraense de Belém. Eu moro no Rio há 200 anos, mas eu sou paraense de Belém. Eu moro no Rio há quase 60 anos. Eu vim para cá em 1960, exatamente. Então, foi o ano que o bispo Roberto também chegou aqui. Foi 60, por aí. Então, então é o seguinte, eu falo muito dos suecos porque o movimento pentecostal no Brasil começou em Belém, na minha cidade, Belém, Pará. Então os suecos ensinavam o seguinte, meus irmãos, olha, nós somos pentecostais, somos cheios do Espírito Santo, quando a gente começa a orar, a tendência é a gente se alegrar no Espírito, e daqui a pouco a gente está falando em línguas e tal, e então os irmãos, por favor, obedeçam a palavra de Deus, se contenham, né? Quando for orar, que fizer uma visita num hospital, ou na casa de alguém, e aí vão orar, né? Mesmo na igreja, vão orar, você olha em volta e vê se todo mundo é nosso. Se todo mundo é nosso, pode falar em línguas à vontade. Agora, dá uma olhada, se tem assim estranhos, você está entendendo o que eu estou falando? Então se contenha e não flua em línguas, porque vai escandalizar os incrédulos. Porque língua é sinal, é uma coisa estranha para os descrentes. Agora, para nós que somos salvos, tem problema, é nosso. É uma bênção nossa. Então, portanto, é assim. É assim. Então, meus queridos irmãos, portanto, eu queria frisar esse aspecto aqui, que língua estranha é um sinal para os descrentes, embora para nós, crentes, é algo normal. Muito bem. Agora, eu queria dizer só mais 2 coisas e vamos encerrar essa nossa meditação. Você pergunta, quando é que começou isso? Quando é que começou esse assunto de língua estranha? Porque no Antigo Testamento não se tocava nesse assunto. O Antigo Testamento não faz nenhuma referência à língua estranha, nem mesmo que haveria uma língua estranha sendo falada, a não ser Paulo, que pegou essa ilustração lá dos babilônios, do tal de lábio gaguejante, que eu citei ainda agora. Paulo pega aquilo e diz que é uma figura, ou é uma ilustração da língua estranha falada hoje pelo poder do Espírito Santo. Então, como é que começou isso? Olha, não tem explicação como é que começou, só a gente tem os fatos.
No dia de Pentecoste, o Pai manda o Espírito Santo. Jesus tinha subido ao céu, 40 dias depois, foi o dia de Pentecoste, e o Pai envia à terra o Espírito Santo. Quer dizer, o Pai e o Filho, né? As duas pessoas divinas mandam o Espírito Santo à terra. Aí, qual é a descrição aqui que a gente encontra do dia de Pentecoste? É bom a gente ler? Vamos ler, é melhor a gente ler, né? Para não ficar na minha explanação, porque não são palavras minhas. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, 3 sinais aconteceram. Primeiro foi um vento, como se fosse uma ventania, e encheu a casa. Segunda coisa, línguas de fogo. Você pode imaginar línguas de fogo suspensas no ar? Imagine aí, língua de fogo suspensa no ar. Pois bem, foi o que aconteceu. Foram vistas línguas de fogo pousando sobre as cabeças dos apóstolos, dos 120 que estavam lá, que não eram só apóstolos, eram os outros discípulos e as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus. Estavam lá, aí, aquelas línguas de fogo. Esse fogo aí, irmãos, é o mesmo fogo que caiu quando Elias enfrentou os profetas de Baal, que caiu fogo do céu. É o mesmo fogo que tinha na brasa, lá que o anjo pegou a brasa do altar, pegou uma brasa incandescente e passou nos lábios do profeta Isaías. É esse tipo de fogo que caiu em cima dos apóstolos no dia de Pentecostes. O fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. E a terceira coisa, quando a língua de fogo atingiu cada um, eles explodiam, praticamente, explodiam em línguas estranhas. Eles fluíam em línguas estranhas. Aí houve um barulho, claro, 120 pessoas numa explosão tremenda de poder. O barulho chegou à rua, aí juntou gente. E o povo que juntou era aquele pessoal que veio para a festa do Pentecoste em Jerusalém. Judeus de toda a parte do mundo, peregrinos que vieram para a festa do Pentecoste. Aí eles começaram a olhar uns para os outros. Havia também gente de Jerusalém. Ei, não são galileus esses aí que estão falando? Como é que eles estão falando nas línguas dos países de onde nós viemos? Como é isso? Aí começaram, um diz uma coisa, outro diz outra. Pedro se levanta e diz: olha, isso que está acontecendo aqui foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. É isso. Interessante. Não fala em línguas ali, mas, no entanto, foram vistas as línguas e pronto. Aí começou o movimento de línguas especial para a igreja. Por isso que Jesus diz, Marcos 11, 22, se não me engano, em meu nome, estes sinais hão de acompanhar os que crerem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. É essa língua que está falando ali, falarão novas línguas. Muita gente pensa que quando Jesus diz assim, falarão novas línguas, digamos, é o novo vocabulário do crente. A pessoa antes de se converter, mentia, xingava, soltava palavrão, não sei o que e tal. Quando se converte, já não mente, já não solta palavrão, já não xinga, porque mudou o vocabulário. Então, estão achando que novas línguas é isso. Não, não é. Não é. É verdade. O crente, a pessoa quando se converte, para de xingar, para de soltar palavrão,
para de mentir e outras coisas mais. Né? Não há dúvida. Né? Não há dúvida. Porém, língua estranha é outra coisa. Quer dizer, novas línguas são as línguas estranhas dadas pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou terminar agora, pastor, só mostrando para os meus irmãos, afinal de contas, por que se fala em línguas. Porque é um sinal específico da nossa dispensação da graça. É um sinal específico para a nova dispensação do Evangelho, que não tinha no Antigo Testamento. E agora, nesse ponto que nós vamos entrar agora, você vai entender por que eu estou dizendo que a língua estranha é uma arma secreta. Olha, tem 3 textos da Bíblia que explicam isso, e eu vou ler rápido, um depois do outro, e depois uma pequena explanação, e já eu termino. Olha só, venha comigo para Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Todos acharam? Judas é antes do Apocalipse. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Todo mundo diga, orando no Espírito Santo. Vamos ler o outro texto. Romanos 8. Como é que é orando no Espírito Santo? Como é que a gente ora no Espírito? Romanos 8. Acharam? 26, 27. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então é assim, orando no Espírito é isso. Nós não sabemos orar como convém. Somos limitados, como eu estava dizendo há pouco, pela língua, pela nossa própria inteligência, em manusear a palavra, e também o idioma nosso, apesar da riqueza da língua portuguesa, ainda é pobre. Então, o Espírito Santo então vem e sonda o nosso coração. Diz assim, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se o doutor Luiz Fernando Mota conheceu a professora Judite Laboriu. A professora Judite Laboriu era uma senhora da igreja congregacional que veio para a Nova Vida, ali com o bispo Roberto, no auditório da ABI. E ela foi batizada com o Espírito Santo no auditório da ABI, numa reunião até com o pastor David Duplessis, quando ele veio aí. Nós estamos recordando velhos tempos. Né? Então, a Judite Laboriu, ela teve a experiência do Espírito Santo falando em línguas estranhas. E ela já faleceu, ela era professora de filosofia no Pedro II, Colégio Pedro II. E ela ficou tão empolgada que ela mandou os alunos lerem Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2, para os alunos explicarem o que era aquilo. E todo mundo parou no versículo 4, que diz que falavam em línguas conforme o Espírito concedia que falassem. A turma ficou oriçada com esse assunto. Aí, a professora Judite, por sua vez, ela preparou a resposta. Agora, deixou a turma quebrar a cabeça aí, com esses versículos da Bíblia. Estudantes, né? Para fazer prova sobre isso aí. Aí a professora Judite contou para mim que ela chegou perante a classe e disse, olha, é o seguinte, o que é que acontece quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa? Ela disse, nós temos o ego, o id e o superego, né? A psicologia diz isso. Aí, não sei quais são as outras partes que tem, mas o fato é que ela falou, principalmente essas 3 aí. Ela disse, o Espírito Santo vem para o nosso ego e ele lê o nosso ego, vamos dizer assim. Aí passa para o id
que é o homem interior, e vai lá no fundo, que é o alter ego, e sonda tudo que está dentro da gente, quer dizer, aquilo que a gente quer dizer para Deus. Aquilo que a gente quer dizer para Deus pode ser uma oração, pode ser louvores. Na hora dos louvores aqui, você pode falar em línguas, pode louvar em línguas, né? Pode, porque quem fala em línguas fala a Deus, não fala a homens, fala a Deus. Então, o Espírito Santo vem, sonda tudo que está lá dentro e tira. Aí ela, na explicação dela, diz assim, aí o Espírito então volta e traduz tudo isso, e ela chamou assim, numa lalação. Numa lalação. Então você, não importa o que você diga. Irmão, irmã, quando você falar em línguas, não se preocupe com o que você está falando. Fala em línguas. Quando você ouvir alguém falando em língua do teu lado e diz, mas que língua esquisita, ou que língua isso, que língua aquilo, não se preocupe com a língua dele, deixa ele falar em língua. Fale você também. Né? Então, aí diz ela, uma lalação. Né? De repente, qualquer coisa. Mas é o Espírito que está tirando de dentro da alma aquela expressão espiritual. E a pessoa então flui na presença de Deus. E dependendo do assunto, dependendo do que for, pode ser uma oração, pode ser louvores. Aliás, a Bíblia tem 3 especificações sobre o significado das línguas. Justamente, diz que fala a Deus, né? Então, pode ser oração, como eu disse, pode ser louvores, e tem uma outra frase que usaram no dia de Pentecoste, é que estavam falando das grandezas de Deus. Também tem isso, falando das grandezas de Deus. O que língua não é profecia. Profecia é outra coisa. Profecia é na língua conhecida. Então, assim, e ela explicando para os alunos. Eu digo, minha irmã, muito obrigado pela explicação. Agora eu vou contar para todo mundo que a senhora falou isso. Porque realmente ela conhecedora de filosofia e de psicologia e tal, então ela interpretou dessa forma. E é realmente o que acontece. Quando o Espírito vem sobre você, ele penetra no seu ser. O Charles Finney dizia assim, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, uma onda de poder atravessou os poros da minha alma. Eu digo, a alma tem poro? Deve ter. Quer dizer, o Charles Finney, o grande pregador americano, quando vem o poder de Deus sobre mim, ondas do poder de Deus atravessam os poros da minha alma. Você não quer isso para você? Não quer? Eu quero. Eu quero. Você não vai flutuar, você não vai rolar pelo chão, você não vai subir parede, você fica no seu natural. Só que você fica, oh glória, oh aleluia, oh glória. Olha, quando eu entrei aqui, pastor, quando o nosso irmão estava dirigindo o louvor, a presença de Deus era tão forte aqui, que o pensamento que me veio foi o seguinte, poxa, nessa igreja aqui, do pastor Marco Antônio, falar em língua é a coisa mais fácil que tem, porque Deus está aqui, o Senhor está aqui, e o irmão, a irmã tem o seu coração aberto, então, meu irmão, é só você soltar a sua língua e começa a falar, glória, aleluia, e você vai tomar posse dessa arma secreta pentecostal, uma arma secreta para todos os momentos. Arma secreta, quando você estiver com o espírito embaixo, que o teu espírito não está pronto, você vai prontificar o teu espírito através de um momento de visitação do Espírito Santo fluindo em línguas. Nós, pastores, temos essa experiência. Eu me lembro que o bispo Roberto dizia, vocês estão pensando o quê? Eu não sou tão forte assim como vocês pensam. Eu estou lá dentro, às vezes, me preparando para entrar para o culto, e às vezes eu estou assim, Senhor, me dá a tua graça. Às vezes a gente tem a mensagem, mas a gente não sabe como vai expressar a mensagem. E aí ele ora lá, ele diz, Senhor, tem misericórdia, me dá a tua graça para eu expressar essa mensagem. E aí ele pega e diz, mas acontece que eu continuo do mesmo jeito. Aí quando ele começa, ripachanda calabaraia, sirianda calabachuriandaraia, quando ele começa a fluir em línguas, desata alguma coisa dentro de você. Desata, tem uma coisa que está te amarrando. Quando você flui em línguas,
desata dentro de você e você recebe o poder de Deus. Então o que a gente vai fazer agora, pastor, é ficar em pé. Todo o povo de Deus em pé, por favor. Aleluia. Reta, caixanda, calabará. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que já foi batizado com o Espírito Santo, dá liberdade ao Espírito. E você que não foi, vá acompanhando. Comece a fluir em línguas. Peça ao Senhor: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Repalabaxanda, calabaraia, calabassuri andará. Utimanda clamai, sibirícia. Utimanda rivai. Urianda, caxurianda, calabassuri andará. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. A tua palavra que nos ensina a verdade. Ó Pai, nós estamos aprendendo pela palavra que há esse segredo do povo de Deus. Há um segredo para os homens e mulheres espirituais. Então, Senhor, concede ao teu povo fluir em línguas. Povo de Deus, levanta a mão para o céu, começa a glorificar. Começa a glorificar em português. E daqui a pouco você vai começar a glorificar em línguas estranhas. Aleluia. As línguas agora não é língua de oração, é língua de louvores. Eita, carabacirianda, calabachurianda lá. Se você falar em línguas pela primeira vez, fale aqui para o pastor, dê testemunho para o pastor Marco Antônio. Ora, naquele culto eu falei em línguas pela primeira vez. Glória a Deus, aleluia. Visita-nos, Senhor, visita a tua igreja agora, reveste a tua igreja agora, manda fogo do céu e queima toda a palha, queima tudo que não te agrada, queima tudo que não é do Senhor e concede-nos, Pai, o teu poder. Glória, 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 glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Você é batizado com o Espírito Santo. Esqueça o português e flua em línguas. Aleluia. Glória ao teu nome. E você que não recebeu ainda esse dom, disponha-se e comece a fluir em línguas. O Senhor está aqui desde o primeiro minuto deste culto. Aleluia. Orilaia, caixanda, calabaraia, carabassuri andará. Utimanda clamai, sibirícia. Utimanda rivai. Utilaia, caixanda, calabaraia. Urica, marica, samarica, tarica. Leparabassiri anda, calabaruia. Utimandarícia, cassibiri andará. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.